nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui, que eu não estou com meu figurino clássico, embora esteja no meu cenário aqui ainda, esse provavelmente vai ser um dos últimos vídeos gravados no feudo, no antigo feudo. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou gravar aqui já vai retratar o novo feudo, porque sim, o novo feudo está para acontecer já. Ou pelo menos um novo feudo improvisado durante um meio tempo, meio do caminho. Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco como foi minha experiência nesse lugar. Porque tipo, eu acho que não seria justo sair daqui sem deixar claro tudo que eu aprendi com ele, todas as coisas boas, coisas ruins e todo o resto. Um vídeo dedicado a este lugar como um agradecimento por tudo que ele me deu, seja parte boa ou ruim. E sim, eu agradeço as partes ruins porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o mundo não é feito só de sorrisos e alegrias. E as tristezas são úteis também para você, se você souber utilizá-las a seu favor, as partes ruins. Então eu também agradeço a elas por isso. Então esse vídeo na verdade é um grande agradecimento a este local, esse sítiozinho aqui, que aparentemente o nome dele oficial, Toca do Esquilo ou Casa do Esquilo. Sim, o nome oficial, embora eu tenha chamado ele de Projeto Feudo ao longo da minha vida toda, ele nunca teve esse nome de verdade. O nome que é Toca do Esquilo. Mesmo porque Projeto Feudo é onde eu vou exercer minhas atividades medievais, né? Então, qualquer lugar que eu for e for fazer isso vai ser o Projeto Feudo de qualquer forma. Mas enfim, eu agradeço essa propriedadezinha por muitas coisas. Pelas partes boas, porque foi muito legal poder morar na minha região ainda e fazer coisas nela. Pelas minhas experiências que eu tive aqui, porque eu aprendi coisa pra caramba aqui. A hora que eu cheguei aqui, eu tava cortando mato com uma tesoura. Uma tesoura de poda, mas tava cortando mato com uma tesoura. Hoje, eu aprendi tão bem a limpar mato, a diferir os tipos de mato que cada tipo de mato significa, e uma série de outras coisas. Aprendi tão bem isso que o que antes eu estava um completo inútil, não sabia nem o que estava fazendo direito, agora eu já sei bem, já entendo bem melhor o mato, já entendo o que ele significa, já entendo o que uma propriedade rural significa, graças a essa experiência. E agradeço também as experiências negativas e as coisas negativas que eu tive aqui, porque quer queira ou quer não, eu acho que as lições negativas são as que mais nos ensinam. Na minha família a gente tem uma expressão. Quando você apanha por algum motivo, ou se ferra por algum motivo que foi erro seu, a gente fala que você levou um aprendizado na vida, você apanhou até aprender. E sim, eu acho que faz muito sentido, porque é quando você apanha, é quando você erra que você aprende de verdade. E você entende o porquê que aquilo não pode ser feito, o porquê que você fez errado. É nessas horas que você entende isso. Então eu agradeço essas coisas também. Agora eu vou explicar o que foi cada coisa. Primeiro, as coisas boas daqui. Cara, quem já viu as filmagens, as imagens do local aqui, sabem quão lindo é esse lugar. Eu imagino, né? Conseguem ver as montanhas à nossa volta. Cara, essa casa aqui, ela é praticamente um mirante, porque tem vistas para várias montanhas à volta, ao redor aqui. Ela não está no topo de uma montanha, mas está na beira de uma parte íngreme de um vale, então dá para ver muito a nossa volta aqui. Dá para ver a quilômetros de distância em alguns lugares, em algumas direções. Ah, mas tem muita mata. Cara, após uma pequena limpa, sem mexer nas árvores em si, só tirando a mata fechada de baixo, sem ter que mexer em árvore nenhuma, a visão já ficou incrível. Eu falei, minha casa aqui, ou minha antiga casa aqui, parece um verdadeiro mirante. Para muitas direções que eu olho, tem uma vista incrível. A primeira coisa eu acho que foi isso. Muito bonito. Um lugar muito bonito. A segunda coisa, eu acho que é o clima daqui. Cara, eu diria que é um dos melhores climas, hein? Tá certo que eu não vivi em muitos lugares diferentes até hoje na vida, né? Mas dentre todos os lugares que eu vivi até hoje, cara, eu diria que foi um dos climas mais legais que eu já vivi, porque é um lugar onde nunca é muito calor. Não é um frio extremo. O que eu quero dizer com isso? Tipo, não é normal ficar vendo o tempo todo temperaturas abaixo de zero aqui. Não é normal ficar vendo, embora esse último ano tenha tido muitas geadas, e umas geadas fortes, tenha chegado a -5 por aqui, tenha tido uns frios extremos esse último ano. Não é normal ver esses frios tão extremos aqui, mas também não é normal ver calor aqui. Tipo, acho que eu vi esse lugar umas 2 ou 3 vezes a temperatura passar de 30 graus até hoje. Eu tenho ele desde 2018, final de 2018, e até hoje eu vi a temperatura passar dos 30 graus umas 3 vezes aqui só. Então é um lugar que tipo raramente faz calor. Quando faz é só na hora do almoço, assim, começo da tarde, final da manhã. Só nesses horários faz calor. Fora isso, esfria rapidão. É sempre bem fresco. E eu diria que à noite, mesmo no verão, é frio. Mas não é aquele frio forte, sabe? Tipo, a maior parte do ano fica aquele frio de uns 15 graus, 14 graus, nas mínimas. Apesar de que no Natal em si aqui fez menos de 10, pode ter certeza. Esse Natal foi incrivelmente frio, não sei nem explicar o porquê. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito daqui, esse clima. E além de frio, ele é úmido. Toda essa floresta, o rio ali embaixo, é uma umidade enorme. O que talvez para alguns ache uma coisa ruim, mas eu que tenho problemas respiratórios, sim, eu tenho todas aquelas ites da vida. Sinusite, rinite, alérgica, crônica, sabe? Aquela coisa que incurável.
que melhora em situações mais favoráveis, mas não é curada. Não é como se eu tivesse uma bactéria em mim que me deixasse doente, mas é como se fosse parte minha a doença. Então, pra mim, viver num ambiente que é úmido o ano todo, onde chove mesmo no inverno. Olha, eu sei que pra quem é do sul ou de algumas localidades mais úmidas, fala, ah não, chover no inverno é normal. Mas pra quem é do estado de São Paulo, sabe que chuva no inverno não é uma coisa normal. Aqui chove mesmo no inverno, é úmido o ano todo. Nunca vi, tipo, seca muito forte a ponto de não ter umidade no ar. Eu já vi até o solo ressecar um pouco na superfície, nas estradas de chão, mas nunca vi o ar ressecar demais aqui. Não aqui dentro, pelo menos. Então, tipo, essa foi a segunda coisa que eu agradeço, as coisas boas, as coisas maravilhosas aqui que eu convivi nesse lugar. Eu diria que a terceira coisa foi que, pela primeira vez, eu tinha um espaço que foi meu. Cara, é foda falar isso, porque eu antes daqui vivia num apartamento, um flatzinho alugado, tipo 30 metros quadrados, coisa assim. 20 e poucos, 30 metros quadrados. Que pra mim era uma agonia, um sofrimento. E antes disso, eu vivia com meus pais. Eu era solteiro, eu vivia com os pais, assim, e tipo... Cara, morar na casa dos pais pode ser uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito maçante. E eu falo isso porque meio que eu tô voltando a viver um pouquinho lá durante uma transiçãozinha que eu vou ter. Vai durar, tipo, essa transição vai durar algumas semanas só. Não vai durar um mês, porque dia 10 de janeiro eu já vou estar embarcando para uma nova aventura aí. Já vou ter me desfeito daqui do feudo completamente. E eu vou estar embarcando para uma nova aventura aí. Mas, tipo assim, esse final de semana de ano novo, até lá eu vou ficar nos meus pais. Até pra me organizar um pouco. Mas eu já senti um pouco como é que é o ambiente. E, cara, ter um canto próprio seu é uma coisa maravilhosa. Pode ser o canto mais simples do mundo. Mas se for seu, e for seu de fato, tipo... Cara, o que eu vou dizer agora vai soar ofensivo pra alguns, talvez. Mas, cara, eu tenho a impressão de que morar num apartamento não é ter uma propriedade sua. Mesmo que seja dono do apartamento. Porque é o seguinte, condomínio tem tanta regra, mas tanta regra... que você não pode fazer nada sem tomar uma advertência, uma multa ou algo assim. Então, tipo, na época que eu vivia no apartamento lá, flatzinho, cara, eu me sentia um OVNI ali, porque, na boa, não podia fazer nada. Qualquer coisa era passível de ter problema. Então, tipo, pra mim, a minha primeira experiência de ter uma coisa minha, uma casa minha, foi essa. Porque aqui eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia forjar, eu podia trabalhar com madeira, eu podia lutar, eu podia gravar numa boa. Eu falo gravar numa boa. Tá tendo música de fundo aqui agora, eu acho que provavelmente eu devo ser um bom editor, que eu devo ter cortado ela pra vocês. Mas no apartamento nem isso eu podia gravar, porque tinha vizinho brigando entre si, gritando um com o outro. Tinha barulho da cidade lá de fora do prédio. Não era legal. Então foi a primeira experiência que eu tive de um local que fosse realmente meu. Que eu me sentia dono do lugar, de fato, fazendo alguma coisa com ele. Então pra mim foi muito legal essa parte. Então eu acho que essas três foram as partes mais legais aqui de viver aqui. Quer dizer, porque aí eu considero a parte dos conhecimentos como uma coisa à parte. E eu diria que muito graças à terceira possibilidade, eu tive meus conhecimentos. Porque graças a isso eu pude aprender a entender o que é um terreno rural aqui. Sim, quando eu cheguei aqui, eu vou falar a verdade, eu escolhi porque um critério ou outro eu vi que batia com o que eu queria, eu vi que já tinha uma casinha, então já tinha alguma estrutura. Eu escolhi por isso, que já tinha uma casinha, mas estava a preço de terreno. Quer dizer, estava até mais barato que o preço de terreno em si, mas já tinha uma casa construída. Porque tinha um riozinho ali embaixo. Porque era uma área relativamente boa de tamanho para a minha região em si. Porque, olha... Não se enganem, o próximo terreno pelo qual eu irei mudar pode ter certeza que terá mais de 20 mil metros com certeza. Eu diria que mais de 30, provavelmente. Quer dizer, se for a fazenda que eu planejo mudar, tipo, vai ter quase 100 mil metros de tamanho, essa de Apiaí. Mas se eventualmente questionar indicar para outra direção e a fazenda der errado, pode ter certeza que eu não vou pegar nada com menos de 20 mil metros. Eu diria que eu evitaria até menos de 30 mil metros. Porém, sendo bem honesto, vou considerar 20 mil metros, porque vai que aparece uma coisa de 20 mil metros completamente aproveitável, boa, e aí fica difícil dizer que não, né? Mas enfim, para essa região aqui, de Santana de Parnaíba, de Araçariguama, terreno de 5 mil metros é uma coisa grande pra caramba. Porque a maior parte das propriedades, entre aspas, rurais da nossa região aqui são de 1.000 metros. 2.000 metros, coisa assim. 5.000 metros já é uma coisa grande para nossa região. Então sim, foi um tamanho bacana. E também porque tinha rio, tinha uma área aproveitável considerável, e tinha uma área de mata bonita também, muito boa. Tinha uma estrutura já pronta. Isso foi muito legal. Poder aprender. Mas aí porque eu escolhi essa propriedade, eu entendi, por exemplo, que umas coisas são ruins aqui. E eu já não escolheria de novo, já não sei se eu cometeria o mesmo erro 2 vezes. Graças a ter escolhido aqui, por exemplo. Essa é uma propriedade que fica para baixo da estrada e não para cima dela. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Olha, eu diria que isso é uma coisa meio ruim. Porque quando se mora em rua de terra, a terra desce toda vez que chove. E a sujeira acumulada nela vai descer junto. Então, como minha propriedade está abaixo do nível da estrada,
Quando chove, a chuva traz a sujeira para baixo. Eu tenho mais trabalho para ficar limpando aqui. Isso é uma coisa difícil de resolver? Não. Eu já aprendi uma forma de resolver e até resolvi parcialmente a situação aqui. Isso eu não resolvi de forma definitiva ainda, completamente definitiva, porque primeiro que a rua daqui da frente sendo asfaltada, talvez não nesse dia exatamente, mas a prefeitura já lançou no seu cronograma oficial de 2022, a prefeitura daqui da minha cidade, que a rua onde fica o feudo e todo o acesso a ela vai ser asfaltada. Ah, vai ser asfaltada por minha causa. Não, não vai. Vai ser asfaltada porque tem um monumento histórico no final dela. É uma igreja famosa, do período imperial ainda. Foi onde foram feitas várias libertações e absolvições de escravos durante o período imperial. Então é um local histórico, é importante. E aí, como tem muitos romeiros aqui na minha região, a prefeitura resolveu asfaltar o acesso todo. E até por isso, me ajudou pra caramba também isso aí, de certa forma. Mas esse é o motivo pelo qual eu escolhi não mexer mais ali em cima, porque vai ter asfalto, vai ter canaleta, vai ter meio fio. Então não vai fazer mais sentido eu ter que ficar me preocupando com lama que vai descer no meu portão, né? Sem falar que eu vou vender também. Mas mesmo que eu não vendesse, eu não ia ter que me preocupar mais porque ia ter esse detalhe. Sinal, a região aqui ficou chique, né? Tem fibra ótica agora, essa parte que eu ia asfaltar, tem um monte de coisa boa aqui, tá chique a coisa. Mas sim, esse é um erro que eu já não cometeria de novo. Já tentaria não escolher mais um terreno que ficasse para baixo da estrada, em função de não querer que a lama desça na minha rua, na minha casa, no meu acesso de carro. Outra coisa que eu descobri também é que o terreno em declive, se ele for muito íngreme, cara, pegar para baixo da estrada aí é um erro sério. Tipo, dá pra arrumar, mas imagina só, o vale daqui é bem íngreme, principalmente depois que passa o nível da casa. Do nível da casa até o nível do poço já é um pouco mais íngreme que do nível da casa ao nível da rua, mas ainda é uma coisa que talvez um carro consiga subir e descer fácil. Agora, para baixo do poço, aí tem umas partes que é quase vertical aqui, fica a mais de 45 graus a inclinação. Então aí fica complicado fazer rampa de acesso. Foi até um dos motivos pelos quais eu desisti desse lugar. Não fica impossível, mas aí é aquela coisa, tudo depende do que você quer exatamente. A hora que eu perdi a necessidade de ter que viver nessa localidade em si, de ter que estar perto dessa cidade específica, quando isso aconteceu, eu comecei a ver que o custo de montar essa rampa não valia a pena, pra mim, especificamente falando, mas talvez para um cara que queira viver perto dessa cidade especificamente, o que não é uma coisa ruim, imagina. Aqui tá praticamente dentro da área urbana de Barueri, né? A área urbana de Barueri está a menos de 1 quilômetro daqui, né? As manchas mais suburbanas de fundo, vamos dizer assim, está a menos de 1 quilômetro daqui. Então, se a pessoa quiser morar aqui para trabalhar em Barueri, por exemplo, para trabalhar em São Paulo, pegar Castelo até lá, ou até para ir trabalhar em Sorocaba, bom é que aqui está uma região onde está fácil acesso tanto para quem quer ir para Barueri quanto para quem quer ir para Sorocaba. Então, tipo, o cara tá na roda, mas pra mim, não tem necessidade específica de estar aqui, eu percebi que não compensava, né? Ah, outra coisa que eu descobri, a questão da mata ou não mata. Uma coisa que eu aprendi muito sério com esse terreno é que mata não é um bicho de 7 cabeças pra você lidar no meio rural. Porque nem toda mata é reserva legal. E guarda essa informação. Se um dia você tem um sonho de ter uma propriedade rural, porque quer ter aquela cabaninha lá, pra poder ter o seu fogão a lenha, ter sua água de gravidade, uma hortinha pequena, mas não quer ser um agricultor, não quer ter uma mega plantação, quer ter só umas coisinhas pequenas, anota isso. A forma mais fácil de fazer isso é num terreno de mata. Por quê? Porque existe uma coisa que você pode fazer. Se a mata não for reserva legal, você pode bosquear. O que é bosquear? É você não mexer nas árvores altas, mas mexer tipo na mata rasteira. Se não for uma mata muito fechada de árvores, tipo muito cheia, e quando eu falo árvore, eu falo árvore grossa, tá? Sabe aquelas árvores de 2, 3 centímetros de grossura? Aquilo ali não é árvore. Não pra lei, pelo menos, que fique claro. A lei não reconhece aquilo como árvore em si. Então aquilo você pode limpar no facão, por exemplo. E se a ideia for fazer coisa simples, tipo montar uma cabaninha, sei lá, tem uns animais aí, umas galinhas, uns patos, até umas cabras, ovelhas ou porco, não ter boi assim, que boi precisa de pasto, né? Ter uma hortinha, mas uns alface, uns tomates, umas plantas que não precisam de muito sol. Cara, a melhor forma é terreno de mata, porque terreno de mata não é caro. Provavelmente tem um solo muito melhor conservado do que um solo que já foi usado para agricultura. E é só você utilizar a parte que não for reserva legal do seu terreno. E se for terreno de menos de 20 mil metros com escritura, cara, é terreno urbano. Não existe reserva legal em terreno urbano, até onde eu saiba. Ou pelo menos não por percentual do terreno. O que pode existir é ter um rio natural, ter uma nascente natural. E aí sim você tem que proteger uma área X em volta dela. Mas num caso que nem o meu, que por exemplo, eu tenho um rio, mas um rio de curso modificado. Eu tenho umas nascentes, mas são umas nascentes artificiais. Que meio que eu fiz elas surgirem, porque se deixasse só correndo ali, não ia nem ter elas. Esse caso nem é considerado natural, então já não te atrapalha tanto.
Lógico, o terreno aqui eu não posso mexer nas árvores grossas, por lei, mas fora isso, não tenho nenhum impedimento para outros usos. Sem falar que é o seguinte, você sempre, numa coisa que não é reserva legal, sempre pode ter projeto de supressão, que pode ou não ser aprovado pela prefeitura ou órgão responsável. Mas o que acontece é que se uma árvore cai, uma área que não é reserva legal, você não é obrigado a replantá-la. Se ela cai, você pode simplesmente arrancar o toco e usar a área para alguma coisa. E acreditem, árvores caem, e bastante. O que acontece é que as matas permanecem matas porque as pessoas não mexem nela. Então, sabe essas vassourinhas aí, fininhas? Se a pessoa não limpar elas, deixar elas lá, elas vão virar árvore. Então a árvore vai cair, mas aí vai crescer e vai virar árvore no lugar da outra. E por isso continua a mata. Mas se você simplesmente bosquear e manter limpo por baixo, de tempos em tempos elas vão começar a cair, porque elas apodrecem, elas têm tempo de vida, cai raio nelas, né? E aí vão abrindo clareiras. Não vai ser aquela clareira que você vai usar para agricultura comercial, mas para fazer uma pequena horta, por exemplo, você consegue. Então, eu aprendi que mata não é um bicho de sete cabeças. Aprendi mais, diria. Eu aprendi que mata, na verdade, é uma coisa boa, porque esquece um pouco aquele lado ambientalista chato, lá do vamos salvar o meio ambiente, vamos salvar o mundo. Esquece isso. Aqui eu tô pensando de forma racional mesmo, de forma funcional. Mata produz matéria-prima pra caramba pra você. E produz de graça, se você souber manejá-la. Porque a mata produz lenha. Como assim? Sabe aquela vassourinha de 2 centímetros lá que eu tava falando? Se você cortar ela com o facão e deixar ela secar, ela vira lenha que você pode usar na sua lareira, na sua churrasqueira, na sua fogueira, no que seja. Sabe as árvores? Elas têm galhos. Galhos caem, vira lenha, se você souber gerir. Produz lenha pra caramba. De tanto que eu nunca comprei lenha na minha vida desde que eu mudei pra cá. Eu nunca gastei um centavo com lenha aqui. Eu sempre colhi do terreno essas lenhas caídas. E acredite, a capacidade da mata, dos 5.000 metros aqui, que na verdade não são 5.000 metros de mata mesmo, deve ter uns 4.000 metros de área cobertas por árvore, mas quase tudo bosqueado. Um pedaço ou outro de mata um pouco mais densa, produz mais que o dobro do que eu consegui usar, nos momentos que eu mais usei lenha aqui. Então, produz lenha pra caramba. E uma lenha que eu transformava em carvão excedente para poder guardar, porque se eu guardasse como lenha ia apodrecer. Então eu nunca gastei um centavo com lenha aqui dentro. Gastei com carvão uma vez para poder ter um carvão de boa qualidade para filtrar a água dos meus peixes. Na época que eu ainda tentei manter menos turva enquanto eu não tinha perdido eles. Mas foi a única vez que eu gastei um carvão aqui. Nunca gastei um centavo com carvão aqui dentro para acender forja ou coisa assim. Só que não produz só isso, porque a mata também produz folhas secas, matéria orgânica no geral. E cara, se você quer fazer uma agricultura orgânica, pequena escala, o que uma mata, alguns metros de mata produzem de folha seca para você, você consegue fazer canteiros e canteiros de algumas plantações. Eu plantei alho, plantei framboesa, só de folha seca decomposta, triturada que eu fiz aqui. Só com isso. Plantei batata, plantei cenouras, plantei cebolas. Só com isso. E deu certo. Matéria orgânica que uma boa mata produz é uma coisa imprescindível também para um bom terreno. Mata não é ruim. A menos que você seja um agricultor comercial, queira produzir em larga escala. Porque aí realmente eu confesso que talvez possa criar alguns empecilhos legais. Produzir isso. Produz frutos também, porque a mata daqui é quase toda de abacate e ameixa. E mexerica. Tem uma ou outra mata, árvore nativa no meio, mas a maior parte foram os próprios animais que comeram frutas e plantaram aqui. Virou uma mata de frutíferas, uma parcela considerável dela. Palmeiras, coqueiros, açaí. Embora o açaí eu acho que eu nunca tenha visto ele dar açaí aqui. E então é isso, né? Mata é uma coisa boa. Não é um bicho de cabeça, não é uma questão difícil de limpar, de trabalhar. Produz umas matérias-primas úteis para você, pode ter certeza, se você souber utilizá-las a seu favor. E eu não estou falando de nada muito riponga assim, do tipo, vou fazer uma bioconstrução de terras e galhos caídos. Não tô falando de fazer casa de pau a pique, não. Tô falando de coisas úteis mesmo, tipo lenha, adubo pro solo, coisa assim. Alimentação pros animais também, para animais de pequeno porte, tipo galinha, cara. A folhagem daqui ajuda pra caramba elas. Eu nunca tive, mas eu sei que tem uns vizinhos que criam com a folhagem daqui. Então eu sei que funciona, porque eu vejo eles deixando até eles criam uns piquetes com pedaços de mata mais denso, a galinha vai lá e limpa o chão todo, deixa só as árvores altas. A cabra então, limpa até a árvore alta se deixar, se ela tiver com fome. A única coisa é que ela limpa a sua cerca também, e come sua casa também, se deixar. Bom, então essa foi uma experiência muito boa, para entender a mata, entender como funciona, entender essa parte legislativa mesmo, entender todas as complexidades aí do mato da propriedade rural. Então, por exemplo, hoje eu nem escolheria uma propriedade sem mata, com base no que eu falei aqui. Ah, outra coisa que foi muito importante nessa propriedade foi ter aprendido a mexer com a água. Cara, eu diria que essa foi uma das lições mais úteis da minha vida. Porque, tipo, quando você vê na internet alguma coisa, você acha que sabe a coisa. Só que você não sabe.
Se você não mexer com a coisa de verdade, não for lá pegar, fazer, testar, vendo que deu errado, que provavelmente vai dar errado, é difícil dar certo de primeira, esperar para compreender tudo o que significa a coisa, fazer de novo, tentar de novo, estudando seus erros, você não vai entender. E a água foi isso para mim. Eu peguei uma propriedade com água e acho que foi a melhor coisa que eu fiz nesse mundo como minha primeira propriedade. Porque, na boa, é muito fácil você cuidar de uma chacrinha de 1000 metros com um poço, bom poço e coisa assim, e toda gramada, porque todo o trabalho que você vai ter vai ser ligar uma bomba e gastar uma energia elétrica para poder usar essa água. Eu não nego que eu tenho bomba aqui, eu tenho poço e minha água não vem por gravidade. Até porque meu terreno infelizmente não permite água por gravidade, até onde é a casa hoje. Talvez se eu fizesse a casa em outro lugar eu conseguisse ter água de gravidade, mas caiu naquela questão de atravessar o rio, porque o outro lado do rio é o lado mais aproveitável do terreno e tudo o resto. Que quer queira ou quer não, pra mim não compensa o esforço de se fazer isso. Mas assim, respondendo isso, eu tenho um riozinho aqui. Um riozinho que, pelo que eu já entendi dele, ele não é de curso natural. Como assim? Ele é um riozinho que sempre existiu, mas que ainda antes de surgir as leis de preservação, ele teve seu curso modificado por algum proprietário anterior, que fez alguns tanques para a criação de peixes. Tanto que tem uma área que tem mais ou menos uns 120 metros quadrados lá embaixo, ao longo do rio, do curso dele, que são lindos tanques de concreto, que é onde eu pus as trutas e onde deu errado depois. Mas o fato desses tanques existirem, de existir todo um curso, uma canalização deles, todo o resto, permitiu o fato de eu continuar usando esse rio como um curso modificado e não tratá-lo como um curso natural. E isso foi importante pra caramba pra mim. Mas pra quem se lembra, lá no começo, quando eu fiz a limpeza do rio, ele tava tudo soterrado. Talvez a pessoa que visse aquilo, cara, assim, nem saberia que ali já foi um tanque de peixes. Tinha um tanque que era mais exposto, porque ele era mais rasinho, ele era mais no começo do curso, do rio dentro do terreno, então, tipo, o rio corria por ele, o rio não assoreava ali, mas assoreou o resto todo. O resto estava tão assoreado, estava soterrado. Eu tive que entrar de galocha, tudo, cavar, tirar toda a lama que estava dentro, para poder, enfim, fazer alguma coisa. E, enfim, nesse meio tempo eu entendi primeiro que o quão fácil é um rio assorear, um lago assorear, um açude assorear. Ainda mais se for de concreto, porque de concreto não há erosão interna, então a terra só acumula ali, você teria que limpar ela para ela sair dali. Então é uma experiência muito importante. Essa limpeza toda, para entender o que ela significava. E com essa limpeza eu represei um outro canal secundário que a chuva tinha formado ao lado do curso principal do rio, que formou alguns lagos ali. Havia água no solo, então eu formei olho d'água, as nascentes, mas são artificiais, como eu falei, não são nascentes naturais que já existiam ali. Eu meramente represei o nível da água daquele pedaço, a água do solo brotou porque ficou presa ali dentro e formou um corpo d'água, que não existia até então, porque estava dentro da terra, mas é um corpo d'água não natural. E visto isso, eu aprendi a formar corpos d'água. Então, hoje, só com base nisso, se eu encontrar um lugar certo, um veio d'água certo em algum terreno, eu consigo transformar ele num lago, num corpo d'água para gerar água para mim. Por sinal, tá até nos planos. Na fazenda que eu vi, eu até vi um pedacinho assim, onde eu conseguiria criar uma nascente. Apesar de haver uma nascente boa no topo da montanha, talvez nem precisar disso, mas eu conseguiria criar uma segunda nascente em um outro canto que eu vi ali. Visto isso, depois eu tive a parte de arrumar os tanques e captar a água e todo o resto. Nisso eu aprendi também. A primeira coisa que eu aprendi é que, cara, quer montar um captador de água? Bom, monte ele de concreto. Monte ele de tijolo, de cimento e todo o resto. Mas não monte ele de barro. Por que nunca faça um captador de barro? Porque na chuva da enxurrada e coisa assim, a primeira coisa que a chuva vai levar vai ser seu captador de água, porque é por onde a água vem, né? Se quer montar uma coisa mais definitiva e funcional, faça uma coisa bem feita. Faça de concreto, sei lá, põe uma caixa já pronta de repente. Tem várias formas de fazer isso, mas faça com barro. O barro na enxurrada sai. Outra coisa que eu aprendi é que captação de rio. Estude o rio que você tem na sua propriedade. Conheça-o. Vá até a nascente dele. Fale com o vizinho que tem a nascente para você poder entrar e ver como é que ela é. Conheça os vizinhos que tem no caminho. Porque, na boa, você acha que conhece uma água pelo fato de você ver ela, mas você não conhece. Ah, outra coisa. Estude os animais que vivem nessa água. Porque quer queira ou quer não, eles dizem muito sobre ela. Animais e plantas. Por exemplo, um dos maiores indícios que me fizeram ir até a nascente e confirmar que ela era uma nascente termal, lógico, eu confirmei por causa de um termômetro, mas o que me fez ir até a nascente mesmo, e já achando que ela era isso, foi uma espécie de peixe que, pelo que eu estudei, só nascia em nascentes termais. Só vivia em nascentes termais. Então eu já meio que imaginei, esse peixe está comum no meu rio? Deve ser termal. Mas no começo eu nunca tinha visto ele, porque o quê? Meu riozinho, ele tinha o quê? Era um filetinho de água de 5 centímetros no ponto mais fundo. Então, era raso demais para esse peixe passar pro lado de cá.
O rio na minha propriedade sempre foi muito plano, espalhado. No meu vizinho ele é um pouco mais fundo e estreitinho. Fundo entre aspas, no trecho mais fundo não chega a 1 metro. Acho que não chega nem a meio, para falar a verdade, mas enfim. Já é o suficiente para um peixe passar. Nos meus poucos centímetros de água que eu tinha antes de represar aqui, aí um peixe desse não passava, eu nunca ia ver ele. Então conheça seu rio, conheça a nascente. Ah, outra coisa, lama. Se é um rio que forma lama, se é um rio que assoreou por excesso de lama, cara, tenha em mente que ele tem uma água que contém a lama. Porque existem rios de pedra e rios de lama. Rio de pedra não assoria normalmente. É muito raro assorear e rio de lama assoria. Se for fazer uma coisa que nem eu fiz, tentar criar truta, o ideal seria ter captado água de um rio de pedra, não de um rio de lama. Só que na minha região não tem rios de pedra. Acho que é uma característica típica do solo da minha região, talvez. Que é um solo menos rochoso. Outra coisa que eu aprendi, os tanques. Seus tanques são bons. Você pode ver um tanque lindo lá, cheio d'água e tudo o resto e achar, não, ele tá perfeito, né? E aí do lado tem um vazamento, uma infiltração no solo, tá comendo a terra que está segurando a água por dentro dele, depois do concreto. Aconteceu em alguns casos aqui com os meus. Eu tive que corrigir isso depois de outras formas. Então, cuidado com esse detalhe. O ideal, se você for um dia fazer tanque para peixe, para criação de peixe, faça uma coisa bem feita, não faça uma coisa meia boca, não. Ah, tá dentro do solo, então a água vai segurar. O ideal é até fazer fora do solo, para que seja bem feito mesmo, para que não tenha infiltração, tenha um bom controle do que entra e que sai de água. Quer fazer uma boa criação de peixe, o negócio é esse? Ou caixa d'água mesmo. Por sinal, se a caixa d'água serve para você criar peixe com bomba na cidade, no campo se tiver uma boa entrada e uma boa saída de água, vai ser melhor ainda, porque ela já é o recipiente pronto, né? Não tem nem gastar construindo o tanque. Eu aprendi muito sobre água nesse lugar. Aprendi como cultivar a água, como criar nascentes. Aprendi a como represar ou não represar uma água, como captá-la, como não captá-la, a entender o que ela significa e que tipo de estrutura eu tenho que ter para poder utilizá-la. Detalhe, todos esses usos de água que eu fiz lá embaixo foram por gravidade. Em nenhum caso ali eu usei bomba. Então eu pude compreender melhor como funciona essa questão da gravidade também. E agora os aprendizados negativos aí. Acho que eu já falei um pouco de cada um deles aí dessa forma, mas o principal deles que eu tive é: não confie em tudo que você vê na internet. Ah, eu aprendi tal coisa com base num vídeo no YouTube. Pode ser um vídeo meu, pode ser um vídeo de qualquer cara. Não confia 100%, tá? Tipo, pode ser uma informação útil, mas tenta aplicá-la na prática para ver o que ela realmente significa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o cara que está passando a informação na internet está passando ela de forma mais simples do que ela realmente é. E muitas vezes porque fazer vídeo muito longo e muito detalhado aqui no YouTube não dá view muitas vezes. Então o cara não vai se dar o trabalho de botar todos os mínimos detalhes aqui por isso. Isso quando ele está sendo honesto e quer passar toda a informação para você. Se você considerar que isso é verdade, vai sempre faltar aquele detalhezinho. E aí, tipo, talvez ele fosse um detalhe importante para você, mas você não teve como saber dele. E aí não é que o cara esteja errado, ele simplesmente não te passou tudo, só isso. Faltou aquele detalhe mínimo. E aquele detalhe mínimo, geralmente, é de você fazer a coisa, não é de você contar com os outros para os outros falarem para você e você acreditar. Então, posso dizer que eu aprendi isso por causa dos peixes aí, que eu errei em função deles feiamente, como eu falei. E em função da cabana que eu tentei montar ali. Ah, sabe aquelas construções primitivas, você vê em vários vídeos do YouTube, do Face, do resto? Eu tentei fazer uma, deu errado. E por que deu errado? Porque pelo que eu vi, o cipó não segura muito bem o peso das madeiras. O cipó não é um material firme que dura muito. Talvez o cara tenha feito tudo muito rápido com o cipó, e aí saiu rápido, né, o resultado. Mas foi fazendo ao longo do tempo, 1 mês depois, 2 meses depois, caiu. O cipó não aguentou, apodreceu. Então talvez o cara construa muito rápido ali para fazer um vídeo bonitinho, mas aquela construção, 1 ou 2 meses depois já está caindo. Ah, mas eu sei que é ruim, Docas. Cuidado com essa impressão. Lembre-se, eu fiquei esse tempo todo aqui aprendendo a mexer com mato, coisa assim. Então, eu sei cortar as madeiras, eu sei, principalmente as caídas aí. Eu sei cortar o cipó, eu sei amarrar o cipó sem estourá-lo. Eu sei fazer entalhe nela, eu sei trabalhar com madeira, seja com essa madeira ou com madeira industrializada assim, já cortada em pranchas. E olha, mesmo sabendo tudo isso, deu errado. Então não se ache o sabichão que vai fazer a coisa, porque pra você pode ser que dê mais errado ainda. Então essa foi uma das minhas primeiras experiências ruins que eu tive aqui, mas que foi muito útil, não confiar 100% na internet. Outra experiência ruim. Olha, não vou falar que foi necessariamente ruim, porque talvez tenha sido o que tenha me permitido ficar aqui. Mas quando eu peguei a casa, eu não entendia nada de sistema elétrico, de sistema hidráulico, de nada. Por outro lado, foi bom porque eu aprendi tudo isso, né, para poder arrumar tais coisas. Eu pude ver na prática alguns caras arrumando para mim e depois eu tendo que corrigir erro deles para poder deixar o negócio arrumado de verdade. E assim, cara,
eu peguei uma propriedade bem detonada. Por um lado, eu acho que foi o que me permitiu ficar aqui, porque se ela não tivesse tão detonada, tão zoada, talvez eu não pudesse. E ao mesmo tempo também me serviu de experiência para saber ajeitar todas essas coisas e para ver essas coisas também. Por exemplo, hoje, com base no que eu aprendi nisso aí, eu já iria preferir uma propriedade que não tivesse uma casa. Tem duas propriedades, uma do lado da outra, e a diferença de preço delas é a casa que está construída em cima. Eu ia pegar sem a casa e construir a casa eu mesmo. Eu mesmo, assim, quero dizer. Não necessariamente eu que vou lá construir cabana. Eu poderia pagar alguém fazer isso. Ou até eu trabalhar e pagar algum auxiliar para me ajudar. Mas se eu tivesse essa opção, fosse o mesmo preço, fosse a diferença de preço, fosse o preço da casa, eu pegaria o terreno sem casa. Por motivos óbvios. Até porque, às vezes, a casa não é construída no lugar mais conveniente do terreno. Às vezes o cara construiu meramente nas coxas porque era o que era mais fácil. Ele não estudou o terreno, não foi escolher o melhor lugar dentro do terreno fazer alguma coisa, mas foi só pegar o lugar mais fácil que era para transportar o material e fazer. Por motivos assim, eu já não escolheria uma propriedade com casa. Ah, uma outra experiência muito ruim, que é o que vocês estão ouvindo aí no fundo. Quer dizer, não sei se vocês estão, porque eu acho que se eu for um bom editor, eu já consegui apagar essa música do fundo. Mas, vizinhos barulhentos. Ai, eu vou mudar pro campo, pro meio do mato, vai ser lindo, maravilhoso, vai ser a paz, eu vou ouvir os passarinhos e... Você acreditou mesmo nisso, né? Cara, quando eu comprei essa propriedade aqui era uma paz enorme, só fazia um festa fim de semana. Durante a semana era uma paz enorme, não havia problema nenhum aqui dentro. Não havia barulho, não havia nada. Quando eu mudei pra cá de vez, saí do apartamento, apareceu um funkeiro. Barulhento pra caramba. E todo dia, durante a semana, a tarde toda ele passava fazendo barulho aqui. A parte da manhã até que era mais de boa. Mas a parte da tarde ele passava a tarde toda ouvindo funk alto aqui perto. E nem ficava tão perto, não era nem vizinho de cerca, assim. Cara, era um inferno. No final, depois ele foi embora. Dizem as más línguas que ele foi preso por algum outro crime que ele cometeu, que não foi tocar funk em si. Mas enfim, aí apareceu outro vizinho festeiro aqui do lado. Então, tipo, não, o meio do mato, uma propriedade rural, não significa que você vai ter silêncio e paz. Pelo contrário, tudo vai depender muito do que é sua propriedade, da onde ela fica e como são seus vizinhos. A minha propriedade aqui tem 5.000 metros, é pequena. E pequena entre aspas, é grande para minha região, mas é pequena. Mas o que é isso? Ela é um filetinho fino, tem coisa de 50 metros de largura, de fachada assim. Então... Quer queira ou quer não, se alguém tiver 2 propriedades de mim, vai estar a 100 metros de mim. E dependendo do formato do lugar que você tá, 100 metros o som se propaga pra caramba. Sem falar que propriedade rural tem máquina agrícola, tem roçadeira, tem motosserra, tem animais. Então sabe aquela ilusão de você vai lá pro canto do fim do mundo e ouvir os passarinhos cantando na sua orelha? A coisa não é tão simples. Primeiro que tem os vizinhos festeiros. Se você morar numa região muito perto de cidade grande, assim que nem eu, morei nesse tempo, e até por isso estou pensando em ir para um lugar com uma cidade... Tem esse problema, né? Não ficar tão perto de cidade grande, tem esse problema, né? Barulho. E propriedade menor tem isso, porque quanto maior a propriedade, menos barulho você vai ouvir dos vizinhos. Porém, lembrando, não adianta nada ter uma propriedade de 100 hectares e ela ser uma tripa. Tripa eu falo aquela coisa comprida pra caramba e fininha. A propriedade tem que ser... mais circular, mais quadrada, para formar um miolo mais distante da área externa, para você conseguir assim, dessa forma, manter o ar da propriedade mais isolado do resto. E falar que depende de muitas coisas também, tipo, se você mora numa cidade muito grande, por exemplo, ou numa região onde tem muitas propriedades do mesmo tamanho da sua ou menores ao seu redor, vai ter mais gente à sua volta. Agora, se você morar e seu vizinho for uma fazenda de 400 hectares aí, tudo de pasto, de boi, e a casa dele ficar lá na puta que pariu, você não vai ouvir barulho do seu vizinho. Vai ouvir no máximo uns gadinhos rugir de vez em quando. Um gadinho mugir ali. Então, esse caso é tranquilo. Tem a questão das estradas também, né? Que eu aprendi. A minha propriedade não está na estrada principal, na estrada rural principal aqui da região. Muito menos na Castelo em si. Mas ela está perto da estrada. Ela está a poucos metros da estrada principal da região. E, tipo, eu devia ter um vizinho me separando dela, praticamente. 2, talvez, né? Em linha reta, ela está a poucos quilômetros da Castelo. Acho que menos de 2. Se pegar em linha reta daqui até Castelo, dá menos de 2 quilômetros. E essas coisas fazem barulho, assim. Castelo nem tanto porque tem uma montanha separando aqui da Castelo. Mas a estrada principal faz barulho pra caramba. Tá aí outra coisa interessante que eu aprendi, né? Vizinhos barulhentos. Barulho na região. Cara, quer realmente uma propriedade isolada? Escolha uma coisa isolada. Escolha... Olha, uma dica muito valiosa pra quem quer sossego e quer isolamento. Pega uma propriedade de mata, grande pra caramba, e com uma clareira bem no meio da mata. Ou que... Tudo bem, que não seja uma clareira bem no meio dessa mata, mas que não seja uma área de reserva legal. Aí você bosqueia essa área e faz seu chalé, sua cabana nela.
melhor forma de garantir que não vai ter barulho no lugar. E bom, meus amigos, eu diria que minhas experiências que eu tenho para contar são essas. Então se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha, deixe seu like e obrigado. Até a próxima, nobres amigos, e que venha o novo feudo.